tenho certeza que Deus vai falar no seu coração nessa noite. Aleluia, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Eu estava com essa palavra preparada ali, o Espírito Santo colocou no meu coração, você vai colocar mais alguma coisa ali, né? Então durante o culto já fui ali, me acertei com o Espírito Santo de Deus, porque tenho certeza que Deus vai trabalhar na sua vida nessa noite. Amém? Curva sua cabeça. Pai querido, nós estamos na Tua presença, nós Te louvamos por estar aqui, Pai. Por isso eu peço, Senhor, que Teu Espírito Santo venha falar em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, ela é apta para discernir o mais íntimo pensamento de cada pessoa aqui nessa noite. Senhor Jesus, porque Tua espada é como uma espada de dois gumes, Senhor, que vai na divisão da alma e do espírito, e consegue sondar os intentos, Senhor Jesus, os pensamentos de cada pessoa aqui nessa noite. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, nos dar graça, para que se a Tua palavra que vai ser pregada nessa noite possa, Senhor, encontrar guarida nos corações, e que possamos ser abençoados. E se algum espírito maligno, Senhor Deus, nessa noite, foi teimoso em estar aqui dentro desse lugar, perturbando vidas para não ouvir e para não entender a Tua palavra, em nome de Jesus, sai retirada, em nome de Jesus, Pai. Toma o meu intelecto, a minha voz, Senhor, os meus posicionamentos nessa noite, que sejam segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, Deus, eu Te peço a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tome assento, meus irmãos. Glória a Jesus. Graças a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre motivação. Eu quero que você saia nessa noite daqui motivado. Eu quero usar aqui a palavra de Deus como base para o que eu vou dizer nessa noite, em Filipenses no capítulo 3, do verso 13 e verso 14, e também vou usar Neemias no capítulo 6. Então Filipenses no capítulo 3, do verso 13 ao verso 14. Filipenses 3, 13 e 14. Você que recebeu uma Bíblia que nós emprestamos para você, alguém me ajude, por favor, para falar a página. Filipenses capítulo 3, página 1131, né, da Bíblia que nós emprestamos para você. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Os irmãos que estão usando o celular para ler a palavra de Deus, não tem problema, use. Mas se você for tentado a olhar o WhatsApp, Facebook, desliga o Wi-Fi, não é? Nós vamos hoje curtir. Nós vamos entrar no Facebook de Deus e vamos curtir hoje. É a face do livro, né? Quer dizer, Facebook, não é isso? Nós vamos entrar no livro hoje de Deus e vamos curtir lá. E vamos dizer, Jesus, o Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém? Graças a Deus. Filipenses, no capítulo 3, verso 13 ao verso 14. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, disse o apóstolo Paulo, alguma coisa, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Então eu vou repetir. Irmãos, não penso que eu tenho já alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Grandes homens da história bíblica foram motivados até morrer por mártires. Eu já falei sobre isso outro dia, e a história mostra que alguns apóstolos e alguns discípulos morreram assim. São Mateus foi martirizado na Etiópia por uma espada afiada. Ele morreu a fio de espada. Marcos morreu em Alexandria, no Egito, depois de ser arrastado por cavalos, pelas suas pernas, nas ruas da cidade, até que o seu corpo foi dilacerado e foi dado como morto. Lucas foi enforcado na Grécia, discípulo de Jesus. Era muito ousado na pregação do Evangelho, mas foi enforcado. João enfrentou o martírio, e segundo a história, isso não está na Bíblia, que ele foi colocado inclusive num caldeirão de óleo fervente. Mas por um milagre ele saiu vivo,
ali em Roma. E ele foi sentenciado a trabalhos forçados na ilha de Patmos. A Bíblia não relata, não descreve essa história, mas alguns historiadores falam sobre isso. E na ilha de Patmos, ele teve a revelação de Cristo Jesus, e ele escreveu o livro de Apocalipse. Mais tarde ele foi liberto e retornou para Edessa, que hoje é a atual Turquia, e ele morreu depois de velhice. Foi o único, dos apóstolos que morreu de velhice. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, numa cruz em forma de X. E ele pediu aos seus algozes que queria ser crucificado assim, porque não era digno de morrer do mesmo jeito que o seu Senhor Jesus Cristo morreu. Tiago, justo, líder da igreja em Jerusalém, ele foi jogado de uma altura de mais ou menos 30 metros, do pináculo do templo. E por se recusar, negar Jesus, ele foi jogado dessa altura. Ele sobreviveu à queda, mas seus inimigos bateram nele com porrete até ele falecer. Esse mesmo pináculo que eu estou dizendo nessa noite, foi o mesmo pináculo onde Jesus foi levado para ser tentado por Satanás. Tiago grande, que foi o filho de Zebedeu, Tiago pescador, que foi o irmão de João, que Jesus chamou ele uma vez para ser discípulo à beira-mar, não é? Ele foi um líder muito forte em Jerusalém, um líder, um pregador do evangelho, mas Herodes mandou decapitá-lo. E segundo Joséfo, um historiador dos anos 70 depois de Cristo, e o bispo Eusébio de Cesareia, que foi considerado o primeiro escritor da igreja, ele escreveu um livro, inclusive esse livro tem para vocês comprarem, a história eclesiástica, mais ou menos aí nos séculos 4 e 5 depois de Cristo. Eles disseram que o oficial romano, que estava junto com Tiago, na hora da execução de Tiago, e quando ouviu Tiago atentamente falar e defender o evangelho, e não negar o Senhor Jesus, um dos oficiais que estavam naquele julgamento, onde Tiago seria decapitado, ele se emocionou tanto em ver o homem sabendo que ia ser decapitado, e ver o homem que sabia que ia morrer, mas que não estava negando o nome de Jesus, que segundo o bispo Eusébio de Cesareia, nos seus escritos, nos seus relatos, ele diz que um dos oficiais que estava no julgamento se ajoelhou e aceitou Jesus como seu Salvador, e foi morto juntamente com Tiago. Ele se converteu convicto pela fé de Tiago. Bartolomeu, conhecido como Natanael, que foi um missionário na Ásia, e ele testemunhou a respeito de Jesus, que onde hoje é a atual Turquia. Bartolomeu foi martirizado na Armênia, onde sucumbiu depois de tanto apanhar, depois de tanto açoite ele foi morto. André foi crucificado em forma de X, em Pátara, na Grécia, depois de ser surrado severamente por 7 soldados. Amarraram o seu corpo na cruz, em forma de X, para aumentar a sua agonia. Testemunhas disseram que quando ele era levado para a cruz, André saudou nesses termos e disse: sempre anelei por este momento feliz. A cruz foi consagrada pelo Cristo, que nela morreu. E ali amarrado continuou pregando aos seus algozes durante os 2 dias em que ficou sofrendo até expirar. Tomé foi atingido por uma lança na Índia durante uma de suas viagens missionárias para estabelecer a igreja naquele continente. Paulo foi torturado e decapitado pelo imperador Nero em Roma, nos anos mais ou menos 67 depois de Cristo. Ele enfrentou um longo tempo de prisão, que lhe permitiu escrever muitas epístolas às igrejas, aos Coríntios, aos Éfesos, e aí vai, as igrejas recém-começadas a todo o Império Romano. Suas cartas fazem parte hoje de um fundamento doutrinário do Novo Testamento. Quem sabe isso nos serve de alerta, de que os sofrimentos que enfrentamos nos dias
no dia a dia da nossa vida, são incomparáveis à crueldade sofrida pelos discípulos e os apóstolos. E aí, o que é que motivou essas pessoas a saberem dos seus finais, ou saber do seu fim, mas estavam motivadas? A palavra motivação vem do latim movere, ou mover, refere-se em psicologia, em etologia, em outras ciências humanas, à condição do organismo que influencia uma pessoa à direção, à orientação ou a um objetivo, que muda o comportamento dessa pessoa para atingir o seu objetivo. Em outras palavras, é o impulso interno que leva a pessoa à ação. Assim, a principal questão da psicologia, da motivação é, por que o indivíduo que se comporta da maneira e faz da maneira como ele está pensando? O estudo da motivação comporta a busca de princípios gerais, que auxiliam o ser humano a compreender os seres humanos e também os animais, em determinadas situações. Eu gostaria de falar sobre motivação nessa noite, a motivação correta da vida do cristão. O brasileiro Carlos Goltz, presidente da Mundial Renault, o homem que tirou a Nissan da falência e foi considerado o Henry Ford, não é, do século 21. Henry Ford, que na realidade foi um grande homem que fundou a Ford, que foi a primeira empresa a fabricar veículos em linha de montagem, em grande escala, não é? Ele disse a seguinte frase, o brasileiro Carlos: a única coisa que faz a diferença é a motivação. Se você perde a motivação, aos poucos você perde tudo. A grande questão, meus queridos, é como anda a nossa motivação. Eu vos pergunto nessa noite, como anda a sua motivação? Qual é a motivação que lhe traz a estar aqui nessa noite? O que te motivou a estar aqui nessa noite? O Espírito Santo faz essa pergunta para você nessa noite. O que é que te motivou a estar aqui nessa noite? Primeiro, a motivação em Cristo evita conformismos. Evita a conformidade. E conformar-se é tomar forma, é aceitar situações. Lute, em primeiro lugar, para conquistar as promessas de Deus na sua vida. Em Números, no capítulo 13 e o verso 30, tem uma história interessante. Depois de toda a história que vocês conhecem, em que Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito e para levar para uma cidade, para uma terra que Deus havia preparado, depois de mais de 400 anos de escravidão do povo de Israel, ou seja, aquele povo que ali estava já tinha nascido num regime escravo, eles não conheciam a liberdade. E aí, depois de tudo isso, e de todos aqueles sinais que Deus mostrou, dizendo que Ele estava com o povo, chegaram frente agora à terra prometida, e eles não tiveram coragem de ir para cima, de conquistar a terra, porque na visão das pessoas, os espias que lá foram espiar a terra, durante os 40 dias, aqueles 12 homens, salvo Josué e Caleb, o que eles estavam olhando lá, disse que era muito difícil invadir aquela cidade, porque os soldados eram muito fortes, os soldados eram grandes, gigantes até, pelo que eles disseram, não é? Os filhos de Anak. E aí você vê em Números capítulo 13, verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos, e vamos possuir a terra em herança, porque seguramente nós vamos prevalecer contra ela. Então nós temos um único homem motivado, em milhares de pessoas desmotivadas. E às vezes há momentos em nossa vida que nós estamos motivados, mas as pessoas que estão à nossa volta não estão motivadas para os planos que Deus coloca em nossa vida. Porque muitas vezes os planos que Deus coloca em nossa vida, para as pessoas que estão ao nosso redor, são planos e são sonhos de desvaneio, ou sonhos de alguém que jamais já conseguiu seus objetivos. Lute para alcançar os seus objetivos. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, diz assim: ninguém que milita, disse o apóstolo Paulo, olha que nós falamos dele nessa noite, da forma como ele morreu. Ele disse que ninguém que milita
se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. Como você tem reagido às suas batalhas? A guerra é um contexto de batalhas. São batalhas e batalhas. E para se vencer uma guerra, tem que se vencer as batalhas primeiro. Você vence uma batalha aqui, vence uma outra batalha ali. Um grande general americano chamado Paul McCartney, que não era o cantor, o general McCartney, e ficou famoso uma frase dele, de que ele estava num contingente, numa guerra, e ali os seus soldados haviam lutado bastante, venceram aquele contingente, aquela batalha, mas logo à frente tinha um outro contingente do exército inimigo. Ele subiu no morrinho e começou a fazer um discurso para aqueles homens, onde a maioria estava ferida, pessoas machucadas, cansadas, e ele dizia: vamos em frente, nós vamos enfrentar um outro contingente, mas nós vamos vencer. E começou a elogiar aquelas pessoas. Ele sabia, no livro que ele escreve, ele disse no livro, que ele sabia que aquele dia seria o último dia de vida dele. Mas aí ele motivou aquele pedaço de exército do seu batalhão e foram para a segunda batalha. E na segunda batalha teve várias baixas também, mas por incrível que pareça, aqueles homens venceram um exército que era mais forte que eles. E aí surgiu uma frase: mais vale um homem motivado do que 10 sem motivação. Motivo, a motivação vem derivado da palavra motivo. Como você está encarando a vida, meu irmão? Como você está encarando a vida material? Qual a sua aspiração? Se você deixou de sonhar, você já está morto. Tem um texto muito conhecido em 1 Coríntios 11, que é um texto que é muito lido nas ceias, na igreja. Por isso, o apóstolo Paulo, por isso há entre vós muitos fracos e muitos doentes e muitos que já dormem. Há pessoas que estão mortas, dormindo, elas estão andando, elas estão vindo para a igreja, estão indo trabalhar, estão indo para a escola. Os nossos estudantes hoje, por incrível que pareça, a motivação é apenas pegar o canudo, mas não o conhecimento. E aí são esses profissionais que nós estamos vendo aí. Eu não quero citar o nome de uma universidade, porque nós estamos transmitindo, e as pessoas vão ouvir o que eu estou dizendo depois. Mas eu morei em uma cidade e trabalhei dentro de uma cidade universitária, onde são várias faculdades ali dentro. Os alunos ficavam bebendo, alunos de medicina, em vez de estar na sala de aula, ficavam nos barzinhos, som ao vivo ali, bebendo cerveja e não sei o que mais, alguns usando droga. E aí essas pessoas depois, são esses que depois faz a medicação errada, ou prescreve remédios errados, ou faz os erros médicos. Porque a motivação não era estudar, a motivação é conseguir um canudo, um diploma. O que é que está motivando você? Pastor, nada mais está me motivando. Eu perdi a motivação. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E sonhos foram feitos para sonhar. E Deus quer sonhar os teus sonhos. Pode ser que de repente não sejam os teus sonhos, porque os planos dele são maiores que os meus. Mas ele vai cumprir. Ele vai cumprir os sonhos dele da tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lute. E ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. 2 Timóteo 2:4. Não ouça a pessoa que está aí dizendo para você que não vai ter jeito, que você não vai conseguir. Eu acho interessante um relato na Bíblia de um homem cego de nascença, mas que ouviu dizer que Jesus ia passar ali naquela cidade que ele estava. E naquele tempo não tinha muitas ruas. Era de entrada e uma rua para sair e acabou. Não é? E ele se pôs estrategicamente na beira de uma rua onde Jesus ia passar. Ele sabia que jamais ele conseguiria chegar perto de Jesus. A multidão era muito grande, e o empurra, e ele era cego, e salve-se quem puder, porque todo mundo queria tocar em Jesus, porque todo mundo queria ser curado, e não dava. Ele usou uma estratégia: eu vou gritar. É o que lhe sobrou. Ele estava motivado. Aleluia. Ele tinha motivo para gritar. O motivo que fazia aquele cego gritar é a sua cura. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E várias pessoas, segundo os relatos bíblicos, disseram para ele: cale a sua boca, cego. Você está atrapalhando. Eu imagino que ele berrava, ele não gritava. Cala a tua boca. Mas ele estava motivado. Ele tinha um motivo para estar gritando. Ele não gritava apenas por gritar. Ele tinha um motivo para estar gritando. E a segunda coisa que estava na vida daquele cego: ele tinha um motivo e tinha fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Ele não via, ele era cego, mas esperava ver. Eu vou ver, eu vou enxergar. O que é que traz você aqui nessa noite, meu irmão? Qual é a sua motivação de vida? Cadê os seus planos? Você só fala de coisas de passado. Passou porque no passado fazia, acontecia. Porque lá na igreja que eu vim, é muito comum as pessoas mudarem de cidade. Isso aconteceu comigo. É muito comum as pessoas mudarem de cidade e não se adaptarem. Você vai para uma igreja e aquela igreja que você vai parece que não deu certo mais. Porque você viveu muito tempo numa outra igreja, aquelas pessoas ali que você tinha um ciclo de amizade não estão naquela igreja. A gente queria que aquela igreja que nós estávamos lá viesse para cá, aquelas pessoas estivessem aqui. A gente não se adapta mais. Eu bati cabeça, rapaz, aqui nessa cidade. Eu bati cabeça, não é? Aí a gente começa a não ter mais motivo, não começa a ter mais motivação, até na obra de Deus. E aí eu comecei a olhar para mim, viu? A vida tem que continuar, as coisas vão continuar. A vida não acabou. O casamento infelizmente pode ter acabado, mas a vida não acabou. O emprego fechou a porta, mas Deus vai abrir uma outra porta. Oh, aleluia. A vida continua, a vida continua. Eu li para vocês nessa noite a forma que os grandes apóstolos e discípulos terminaram as suas vidas, mas terminaram motivados. E diz a palavra de Deus, e relata que Estevão foi apedrejado, porque não negou Jesus. Mas diz a Bíblia que no momento que ele recebia aquelas pedras na rua, as pessoas tacando pedras, e não eram pedras pequenas, precisava matar ele. Ele viu a glória de Deus. E um homem chamado Paulo, que na época era Saulo, assistiu à morte de Estevão. Aleluia. E esse homem mais tarde se encontra com Jesus no caminho de Damasco, através de uma luz muito forte. E ele não entendeu, que a luz cegou ele. E o apóstolo Paulo agora, Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Aquela luz muito forte. Aí uma voz sai daquela luz e diz: ô Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Aí a motivação de Paulo mudou. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Eu sou fã do apóstolo Paulo. Quando eu chegar no céu, eu vou ser... Rapaz, vocês vão me ver, eu vou ficar andando com esse cara para lá e para cá, rapaz. Onde está Paulo, está com ele. O cara inteligente. Aí você fala: o pastor é puxa-saco. Vocês vão me ver lá. O pastor é puxa-saco de Paulo, né? Onde Paulo vai, o pastor está junto. Eu quero conversar muito com Paulo. Ele vai e diz assim, que o homem que sofreu que nem ele fala assim: viu, esses pequenos sofrimentos da vida não há de ser comparado com a glória que Deus tem para chama de pequeno. Um camarada que foi arrastado por uma das pernas por um cavalo, que levou açoite e ficou preso injustamente, que foi decapitado, chamou de pequeno. O que é que te traz aqui nessa noite? O Senhor quer que você saia daqui hoje com motivo. Aleluia. Você não tem coragem de levantar pela manhã, está acordando tarde porque você não tem motivo para acordar. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus vai renovar a tua força. Vai renovar a tua força. Porque diz a palavra de Deus que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Voarão e não se cansarão. Pastor, mas eu entrei aqui cansado. Eu estou cansado. Mas Jesus está aqui nessa noite e vai dizer para você dessa forma: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E você que está me vendo na sua casa, Jesus tem um plano na tua vida. Você está cansado, mas Jesus nessa noite já levou sobre si todas as suas enfermidades, todos os seus cansaços, os seus desvaneios. Jesus levou na cruz do Calvário. Aleluia. Como diz Isaías capítulo 53, pelas suas pisaduras nós somos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia.
Lute para realizar os desejos do seu coração. Salmos 38, verso 9 diz assim: Senhor, diante de Ti está todo o meu desejo. O meu gemido não é oculto a Ti, Senhor. O Senhor vê todas as coisas. Você acha que Deus esqueceu de você? Você acha que Deus não olhou para você? Você acha que Deus não vê as tuas lágrimas? Ele vê. O problema é que você não está levando as suas lágrimas na presença de Deus. Você tem chorado com você mesmo, tem falado com pessoas, mas não tem falado com Jesus. Aquele homem estava na beira do caminho, cego, e a arma que ele tinha, a motivação que ele tinha era ser curado, e a arma que ele tinha era gritar. E aí mandaram ele calar a boca. Cala a sua boca, cego, você está perturbando. Mas ele não perdeu a motivação. Eu vou dizer para você, não deixe quem não tem autoridade para resolver o teu problema mandar você calar a boca, dizer para você desistir. Aleluia, aleluia. Porque Jesus está passando por aqui. Aleluia. Não perca a motivação. Em segundo lugar, a motivação busca a providência. Não pare diante dos obstáculos. Moisés chegou diante do Mar Vermelho. Atrás de Moisés, atrás do povo, vinha lá o exército de Faraó. Nas laterais tinha montanhas e na frente o mar. Depois de caminharem tanto, chegaram na frente de um mar. E aí Moisés ora a Deus: Senhor, para onde nós vamos? Moisés diz ao povo que marche. Vai marchar para onde? Marcha para o mar. Mas Senhor, o que eu vou fazer? Marcha para o mar. E o pessoal começou a marchar para o lado do mar. Doideira. Quando chegou na beira do mar: Senhor, o que eu faço? Aí Deus pergunta para ele: Moisés, o que você tem na mão? Senhor, eu tenho uma vara. Uma vara. Pois toca com esse cajado, com essa vara, no mar, porque ele vai se abrir. E o mar se abriu, o povo começou a passar. Não pare diante dos obstáculos. Não pare diante das provocações. 1 Coríntios capítulo 10 e verso 13 diz assim: não veio sobre nós, o apóstolo Paulo de novo, não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais suportar. A Bíblia conta uma história do profeta Neemias, lá no capítulo 6 de Neemias. Esse profeta, ele teve a incumbência, Deus deu incumbência para ele de reerguer os muros de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que foi bombardeada, derrubada, os muros, aquele negócio todo, não é? Isso aconteceu mais ou menos uns 152 anos antes do rei Nabucodonosor. Neemias era um israelita, que veio da cidade de Suzã, onde morava Mordecai e Esther, a rainha Esther, né? Mas ele sofreu muitas perseguições, quando ele foi tentar reerguer os muros. Quando os inimigos viram os muros de Jerusalém subirem, eles colocaram no coração deles: vamos matar Neemias. Mas Neemias soube disso, e disse aos trabalhadores que estavam com ele, né? Não tenhas medo dos nossos inimigos, vamos lutar por nossos irmãos, por nossos filhos, pelas nossas esposas, vamos continuar. Aí quando você vai em Neemias capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, diz lá que, ouvindo isso, Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, Neemias contando, que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia mais brecha alguma, o muro estava bem feito. Ainda esse tempo, eu não tinha posto as portas e os portais. Sambalate e Gesem disseram-me: vem congregar juntamente conosco, nas aldeias do vale de Onom. Porém, intentaram fazer o mal contra mim. Deus avisou Neemias: não vá lá não, porque se você for lá, eles vão te matar. Aí no verso 3, então enviei mensageiros e disse-lhes: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque se cessaria então essa obra. Então, se eu deixasse e for ter convosco, a obra vai parar. Faço uma grande obra. Olha que coisa interessante. Quando ele recebeu o convite para ir festejar, para ir se alegrar, ele disse: não vou parar, porque estou fazendo uma grande obra. Irmão, se Deus está colocando em tuas mãos uma obra, se Deus te chamou para alguma coisa, não pare. Cuidado com os convites. Cuidado. Há pessoas que foram derrotadas, que estão muito bem na vida, e foram derrotadas por causa do emprego, sabia?
Porque deixaram de estar na presença de Deus, deixaram de estar na casa de Deus. Pastor, é que eu trabalho de segunda a sexta, de segunda a domingo, né? De segunda a segunda, e eu não posso mais ir para a igreja. Deus me deu esse trabalho, não é? E daqui a pouco a pessoa, pronto, virou as costas para Deus também, não está mais nem com nada, não ora mais, não vai para a igreja, não faz mais nada. Mas Neemias entendeu que isso não era de Deus. Ele disse: eu faço uma grande obra, de modo que eu não vou poder descer aí não, eu vou continuar aqui, não é? Em Neemias capítulo 4, verso 1, diz que sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ele ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então, quando Neemias quer fazer esse trabalho, ele começou a enfrentar os seus inimigos, porque eles não queriam que os muros fossem reerguidos. Mas a certeza de Neemias é que ele estava fazendo a vontade de Deus. Isso fortalecia a fé dele. Mesmo com aparentemente sem recursos, ele confiava no que via, naquilo que estava alicerçado no seu coração. Como disse o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 5 e verso 7, nós andamos por fé e não por vistas. Aleluia. Tem coisa que a gente faz, irmão, que é só pela fé. Estar nesse lugar é só pela fé. Algumas pessoas me chamaram de maluco, de doido, que nós assumimos esse lugar. Tantas perseguições, tantos problemas com a instituição que nós mantemos aqui, com a Instituto Ação Cidadão. Tantas coisas, e até hoje a gente sofre isso. Até hoje, porque se esse lugar fosse um lugar para fazer bagunça, qualquer tipo de porcaria, não tem problema nenhum. Mas se é um lugar para restaurar vidas, mudar pessoas, você é perseguido. E eu louvo a Deus por ser perseguido. Porque é sinal que nós somos sal da terra. E o sal ele salga. E que nós somos luz do mundo. Isso incomoda. Quando nós estivermos em paz com o mundo, está errado. Que comunhão tem as trevas com a luz, diz a palavra de Deus, está errado. E em nome de Jesus, essa igreja, ela interfere, ela muda comportamentos, ela salva vidas. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Porque nós andamos por fé e não por vista. Logo quando os invejosos enviaram recados para desviar a atenção de Neemias, para tirá-lo da posição que Deus havia colocado, não é? Ele ficou foco, ele disse: não vou fazer isso. Inclusive, olha que coisa doida, eles chegaram a corromper alguns profetas, para trazer profecias para Neemias, profecias mentirosas. Neemias capítulo 6 fala sobre isso, profecias mentirosas, deram dinheirinho para os profetas, para eles virem mentir, né? Profeciazinha de Araque, né? E Neemias não acreditou naquilo, viu? Deus tem propósito na tua vida, Deus tem propósito na tua vida. Jesus te chamou, aleluia. Em terceiro lugar, a motivação supre necessidade. Deixa eu profetizar para você nessa noite, a restituição vai acontecer na tua vida. Em Filipenses capítulo 4, verso 19, olha Paulo de novo. Ele fala: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória, por Cristo Jesus. Aleluia. Fica tranquilo, irmão, Ele cuida de você. Fica tranquilo, irmão, Ele cuida de você. A satisfação vai acontecer na tua vida. Salmo 37 e o verso 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Não é? Confia nele, espera nele, que Ele vai conceder os desejos do teu coração. A premiação vai acontecer. Em 1 Coríntios 9, verso 24, o apóstolo fala: viu, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcancei esse prêmio. Além desse prêmio que nós temos aqui na terra, porque diz a palavra de Deus, se nós formos fiéis ao Senhor Deus, nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas tem que ser fiel, tem que ter uma vida dedicada a Ele. Vamos comer o melhor dessa terra. Aleluia.
Mas o que nos espera, além dessa terra, é estar com o Senhor Jesus para sempre. Nós lemos nessa noite que os apóstolos foram motivados até a morte. E alguns com mortes trágicas, mas eles sabiam que estariam com o Senhor Deus para sempre, além do Rio Azul. Se coloque de pé.